Muito boa tarde a todos. Eu pretendia, de uma forma muito rápida, cumprimentar o nosso companheiro Presidente dos Autarcas Sociais-Democratas, o Presidente da Comissão Política Distrital de Aveiro, os Srs. Presidentes de Câmara, os Srs. Presidentes de Junta, companheiros autarcas, também uma saudação especial aos Srs. Deputados aqui presentes e aos meus colegas, minhas senhoras e meus senhores. De facto, é muito complicado ser o último a falar e, ainda por cima, depois deste desafio de resolver algo que não está nas minhas mãos, na medida em que as matérias do emprego, no modelo económico que nós defendemos, é algo que está cometido às empresas, aos senhores empresários, às instituições da economia social e, portanto, são de facto às entidades empregadoras deste país que está cometido esse desígnio, e este também é um momento para reconhecer que esse desígnio tem sido bem cumprido. A nós, aquilo que nos compete é, de alguma forma, concretizar reformas, criar um ambiente favorável para que essas instituições da economia competitiva, da economia social, que também tem que ser competitiva pela qualidade, possam ser o mais eficientes possíveis e possam gerar o maior valor acrescentado e o maior emprego. O tema, digamos, que me foi proposto tem a ver com o desenvolvimento local, o desafio da competitividade, da criação do emprego no quadro 2020. Portanto, 4 questões: desenvolvimento local, competitividade, criação de emprego e quadro 2020. E há aqui algum paradoxo em falarmos, aparentemente, em desenvolvimento local num mundo cada vez mais global. E eu permitam-me que vos fale em 3 situações. Eu há dias visitava uma empresa de cortumes no Ribatejo, onde se fazia a curtimenta das peles, que depois transitariam para a Tunísia para serem, digamos, cozidas, passariam pela Alemanha no sentido de ser incorporado a pele no volante e regressavam a Portugal para serem incluídas nos automóveis montados na Auto Europa. E também, muito recentemente, tenho estado num setor que eu julgo que hoje Portugal marca pontos, que é o setor das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, aquilo que tem a ver com centros de competências, com centros de serviços partilhados, em que, de alguma forma, há uma deslocalização destes serviços do centro da Europa para uma localização mais próxima, na qual se insere e em que estamos a competir com países como a Polónia, a República Checa ou a Eslováquia, e em que temos, de facto, fatores distintivos que nos tornam competitivos, que têm a ver com os custos unitários de trabalho, têm a ver com a qualificação dos nossos recursos humanos, têm a ver com uma capacidade linguística por excelência da nossa população, têm a ver com uma adaptabilidade cultural, e isto são fatores distintivos que, nesta matéria das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, neste momento fazem de Portugal um destino procurado por um conjunto de multinacionais do centro da Europa, e felizmente temos alguns dos nossos autarcas claramente já hoje sintonizados e também a marcar pontos nesta matéria. E finalmente dizer-vos que venho hoje de Paços de Ferreira, onde estive na capital do móvel, e em que em 2007 aquele setor exportava 27% da sua produção e hoje exporta mais de 80%. E, portanto, estes 3 exemplos dizem o que é hoje a economia global, o que hoje são os processos globais e, portanto, de alguma forma, o desafio que é encontrar espaço para o desenvolvimento local. O meu colega Castro Almeida já aqui disse, e bem, que hoje os autarcas têm que estar, digamos, num patamar diferente, num patamar de serem agentes do desenvolvimento económico e social. E é exatamente esse o patamar que eu hoje julgo que se devem colocar, porque estes desafios da globalização, confrontados com a necessidade de fazer o desenvolvimento local, levam a, de alguma forma, voltar a falar numa frase que já outrora usamos: pensar global e agir local. E, portanto, falando agora de competitividade, dizer-vos que, tendo eu falado na globalização, considero que há espaço para a existência de territórios competitivos. E esses territórios competitivos podem muito ser feitos
pela marca dos autarcas, pelas políticas que possam seguir e, portanto, é possível, no desenvolvimento local, no exercício do poder local, de alguma forma, marcar os territórios, encontrar efeitos e fatores que os distingam e, dessa maneira, tornar mais atrativas algumas localizações de investimento e também diferenciar os territórios em relação às condições de vida das populações. Obviamente que ações ao nível dos recursos humanos, de um clima económico e social, de uma concertação de atores, não é, enfim, são exemplos de como, ao nível do desenvolvimento local, esses pressupostos podem ser seguidos para concretizar territórios mais competitivos e alguns conceitos que têm a ver com o marketing territorial têm também aqui a sua aplicação. Mas a competitividade não é só uma competitividade dos territórios. Aquilo que nós estamos interessados é uma competitividade da economia. Nós não podemos voltar atrás e temos que fazer uma evolução, uma ruptura clara em relação ao modelo económico do passado. Nós não pretendemos um modelo económico assente no investimento público, no emprego público, numa desconsideração dos setores ligados à economia dos bens e serviços transacionáveis e, portanto, aquilo que de alguma forma, como modelo económico, nos conduziu quase a sussurrar na primavera de 2011, é claramente aquilo onde nós não podemos voltar e temos que criar uma economia nova, uma economia assente, de facto, em setores de bens e serviços transacionáveis, de exportação, baseada no valor acrescentado, baseada na inovação e permitam uma referência muito rápida para dizer que não é por acaso que setores tradicionais aos quais foi possível juntar a inovação, o marketing, o design, são hoje setores competitivos nos mercados externos e são hoje bons exemplos daquilo como estamos a triunfar, como sejam o calçado, o têxtil ou os mobiliário. E, portanto, de alguma forma, temos que ser competitivos exatamente porque pretendemos que, associado a esta competitividade, haja um emprego sustentável. O emprego assente no modelo económico interior, como foi evidente, não é um emprego sustentável, só será sustentável numa economia dinâmica assente em princípios empresariais e competitivos. Nós hoje estamos, no princípio de 2015, muito diferente, numa situação muito diferente daquela que tínhamos em janeiro de 2013, quando, de alguma forma, tínhamos acabado de concluir um conjunto de reformas e de ajustamentos. Gostaria de vos recordar que temos hoje uma taxa de desemprego de 13,3% e que ela era, em janeiro de 2013, de 17,7%. E, portanto, foi possível, nestes 2 anos, que esta taxa de desemprego evoluísse de 17 para 16, para 15, para 14, situando-se neste momento em 13,3%. Este é um percurso que se tem feito, consolidado, de uma forma consistente e é minha convicção que o Portugal 2020 pode naturalmente ajudar a que este percurso seja construído com uma maior intensidade. Porque estamos em Aveiro, eu gostava de vos dizer que em janeiro de 2015 tínhamos no distrito de Aveiro 37 mil desempregados. É ainda um número elevado, porque 37 mil pessoas desempregadas significa naturalmente problemas sociais e humanos por resolver. Mas é importante que tenhamos também a noção que um ano antes eram 43 mil e que 2 anos antes eram 46 mil. E isto diz bem do percurso que estamos a fazer, de que não é possível, nem podemos consentir que se volte atrás deste percurso, é que o intensificar, e a minha convicção é de que o quadro 2020 tem, de facto, um conjunto de predicados para que possa acontecer. O meu colega Castro Almeida e o meu colega Agostinho Branquinho já aqui apresentaram algumas das características deste quadro comunitário de apoio, que se vai desenvolver até 2020, que, efetivamente, quer do ponto de vista da competitividade e da internacionalização, quer da inovação social, quer da coesão social e da inclusão, contêm, de facto, medidas que, bem utilizadas, numa lógica de cooperação colaborativa entre os diversos atores do território, podem, efetivamente, fazer a diferença. Permitam-me também que vos refira 2 ou 3 questões. É a minha convicção de que aquilo que está, de alguma forma, desenhado
ao nível da competitividade e da internacionalização, apontando para a inovação, para uma economia de valor acrescentado, uma economia do conhecimento, valorizando os bens e serviços transacionáveis, fará de facto Portugal evoluir para a tal economia que é diferente da do passado e que nos levou onde todos nós sabemos que nos levou. Também o empreendedorismo tem uma componente importante neste Portugal 2020, ao nível de que quer o empreendedorismo de base tecnológica, quer o empreendedorismo de desenvolvimento local, quer o empreendedorismo de alguns grupos especiais, como sejam as próprias mulheres, há aqui um conjunto de recursos que podem ser mobilizados exatamente para também rejuvenescermos e diversificarmos a nossa base produtiva e, de alguma forma, concretizarmos energias, vontades, capacidades e competências destas pessoas para criar mais riqueza e mais emprego. Ao nível da formação profissional, em linha com aquilo que o meu colega Castro Almeida enunciou relativamente à orientação para resultados, estamos interessados que as ações de formação ao nível das competências sejam orientadas para a empregabilidade. Nós não nos podemos dar ao luxo de utilizar os recursos públicos sem o fazer de uma forma criteriosa, procurando a melhor rendibilidade e utilidade social para esses investimentos. E, portanto, a este nível, aquilo que estará também programado é privilegiar as ações que confiram empregabilidade, que ajudem ao emprego, que ajudem a resolver os problemas de desemprego das pessoas.